Eu tô aqui contando a história pra vocês e tô vivendo um momento de novo e tô ficando muito nervosa. Eu acho que tô toda suada. Hoje o dia tá tão bonito que seria um desperdício não gravar. Eu estou aqui para fazer o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer, que é contar uma história pra vocês. Felizmente ou infelizmente, a vida me proporcionou com várias histórias constrangedoras para fazer a sua alegria, ou talvez para fazer você se identificar, porque às vezes tudo que a gente precisa é escutar a história de uma pessoa desajeitada ou que não tem muita sorte para se sentir feliz com a própria vida. E eu gosto de poder colaborar com o mundo com as minhas histórias divertidas / vergonhosas / nem sei porque eu tô fazendo isso aqui. Eu tenho tanta mania de fazer aspas que às vezes sai sem eu ter intenção de sair, mas enfim. Isso que tá escrito no título é verdade, aconteceu comigo. No casamento da minha melhor amiga, eu consegui quebrar os meus 2 dentes da frente, são esses risinhos. E esse acontecimento em especial foi tipo o pontapé de vários outros acontecimentos que aconteceram naquele ano. Foi o ano dos casamentos. Praticamente todas as minhas melhores amigas casaram e em todas as festas eu fiz alguma coisa marcante, triste. E vamos começar do começo, porque começar já no fim da história não tem tanta graça, eu preciso voltar um pouco no tempo. Quando eu era bem novinha, a minha melhor amiga se chamava Luluzinha. Não é Luluzinha, mas por segurança eu vou trocar os nomes originais dessa história, porque eu não quero ninguém, tipo, fuxicando meus amigos. E a Luluzinha, ao contrário da minha pessoa, sempre sonhou com o seu casamento, sempre sonhou com o seu príncipe, com aquele momento especial. Eu até pensava, um dia eu vou casar, mas eu não fazia muitos planos. Mas a Luluzinha sempre fez muitos planos. Toda vez que eu falo Luluzinha, eu fico com vontade de rir, porque eu nunca chamei ela de Luluzinha. Na verdade, eu chamei ela de Lubisa. Eu acho que eu vou trocar pra Lubisa, que é mais fácil que Luluzinha. Mas pode ser que saia Luluzinha no meio do caminho. Enfim. E desde pequenininha, ela dizia que eu ia ser a madrinha dela. Presta atenção, porque essa parte parece que não é importante, mas é importante pra história inteira. Quando eu era nova, eu tinha certeza que eu ia ser madrinha da minha melhor amiga, porque a gente tava sempre juntas e eu não conseguia imaginar minha adolescência ou minha fase adulta sem estar do lado da Lubisa. Só que se existem 2 certezas na vida é que uma, você vai morrer, todo mundo morre, e a segunda é que a gente não sabe de nada. E tudo que eu sabia de quando era criança mostrou na minha adolescência que não tinha nada a ver. Quando a gente ficou adolescente, a gente se afastou, cada uma foi meio que pro canto. A Lubisa entrou na faculdade, eu entrei na faculdade também, mas eu larguei. A Lubisa conheceu a pessoa especial na vida dela, que é o Vivi. Os dois tiveram uma história muito linda, se conhecendo, mas eu já não estava tão presente na vida dela. Apesar da gente nunca deixar de se falar, eu já não estava mais todos os dias na casa dela, a gente não saía pros mesmos lugares, a gente não tinha os mesmos amigos. Isso me afetou um pouco, porque por mais que tenha sido uma coisa natural da vida, sempre foi estranho pra mim ver a Luluzinha tendo a vida dela e eu tendo a minha vida e eu não estando mais lá. E talvez você esteja de saco cheio dessa história que eu vou falar agora, porque eu já citei em vários vídeos que eu tive uma fase meio difícil, eu entrei em depressão, foi bem complicado pra minha família, pros meus amigos, e essa fase da minha vida também é importante, porque mais ou menos ali no período do casamento, que é tipo o trama principal da história, eu fiquei muito mal. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de falar com meus amigos, eu não tinha vontade de ver o sol, tudo perdeu o gosto, nada fazia sentido, eu não entendia por que eu tava viva. Hoje eu tô aqui conversando com vocês e rindo disso, mas foi um período bem, tipo, negro. Hoje em dia eu tenho consciência disso, mas naquela época eu não tinha consciência de como eu estava perdendo coisas, eu estava perdendo acontecimentos, eu estava perdendo sorrisos, eu estava perdendo momentos que poderiam ser interessantes na minha vida, mas eu estava deitada na minha cama. Eu deduzi que porque eu tinha me afastado de todas as pessoas da minha vida, ninguém mais gostava de mim, inclusive a Luluzinha. Não que eu tivesse duvidado do que ela sentia por mim, mas eu achava que eu tinha me afastado tanto que eu não ia ser, por exemplo, a madrinha do casamento dela. E sinceramente, se ela não tivesse me chamado pra ser madrinha do casamento dela, eu nem ia ficar chateada, porque eu sabia que eu tinha cavado um túnel tão fundo longe das pessoas que eu amo. Eu conseguia entender se ela não me chamasse para madrinha, mas ela me chamou e eu joguei um tipo, você tá brincando, né? E isso tudo mexeu comigo porque eu entrei numa onda onde eu não merecia
ser a madrinha dela. Eu quero fazer uma breve pausa nesse meu discurso, porque isso tudo que eu tô contando pra vocês que me acompanham, eu acho que eu nunca falei isso pra Luluzinha e provavelmente ela vai assistir esse vídeo, está assistindo agora e pensando, Sandra, como você é idiota. Só que eu, com a minha mentalidade de pessoa que estava triste, autoestima baixa, pra baixo, eu criei essa história que eu não merecia ser a sua madrinha. Bom, deixa eu voltar pra história. Do dia que eu fui convidada a ser madrinha ao dia do casamento, é tipo assim, a linha desse dia pra esse dia, que foram meses de distância, eu não consegui viver direito, porque não saía da minha cabeça que eu não merecia estar lá, porque eu não fiz parte da história dos dois juntos, porque eu não era uma amiga bacana. Eu deveria estar feliz, mas não, eu resolvi sofrer porque eu ia ser a madrinha da minha melhor amiga. Aí, nossa, lembrei uma história que acontece aqui entre o período que ela me convidou a ser madrinha e o casamento, que foi a despedida de solteiro, que é outra parada que, nossa, eu não consegui me perdoar até hoje. Como eu não tava bem, na época eu tava me enchendo de remédios para ficar bem. Teve um dia especial que era a despedida de solteira da minha amiga. Eu não tive força, eu conversei com ela, ela entendeu, mas entrou pra dentro da caixinha das frustrações. Eu tenho uma caixinha de frustrações que é sensacional. Se eu abrir ela, eu acho que o mundo explode. O dia do casamento chegou, eu aluguei um vestido azul, muito bonitinho. Eu arrumei meu cabelo todo enroladinho. Eu acordei numa pilha onde parecia que eu era noiva. Eu comecei a fazer minha maquiagem e aí eu comecei a me borrar, eu lavei meu rosto várias vezes. Vale lembrar que naquele período eu tava tomando alguns medicamentos fortes que me deixavam tremendo bastante, então nada demais, alguns efeitos colaterais, mais um pouco de ansiedade, nervosismo. E quando eu finalmente cheguei no salão de festas e eu vi aquilo tudo lindo e vários amigos e várias pessoas conhecidas, felizes por aquele momento, foi que eu entendi que se eu não estivesse ali presente, se ela não tivesse me chamado como madrinha, seria muito estranho pra mim. E gente, eu sei que tá demorando pra chegar na moral da história, mas continua comigo, que eu juro que tudo vai se encaixar. Porque se eu não contar essa parte, não vai fazer sentido nenhum o porquê, entendeu? O porquê do dente. Eu preciso contar isso tudo. Então continua comigo. Na hora que eu vi a minha melhor amiga de infância vindo toda lindona, vestida de noiva, aquela musiquinha de tantantantã, eu não aguentei. Eu comecei a chorar. Eu acho que eu nunca chorei tão feio na minha vida, porque era um choro que vinha soluço junto com lágrimas pesadas. Eu vou recriar agora meu choro e não é exagero, eu não estou exagerando. Eu ficava assim, ó. E depois veio a festa, alguém se empolgou muito e bebeu mais do que deveria. Inclusive, vou aqui dar a dica. Se você tá tomando qualquer tipo de remédio antidepressivo, anti-ansiedade, não mistura com bebida, não vai dar certo. Eu aprendi da pior maneira possível. E eu nem aprendi nesse casamento, eu bebi antes desse casamento também, não deu muito certo, mas... Enfim, o que eu tô querendo dizer é que durante o meu auge da bebedeira, eu tive, tipo, uma luz me ocorreu que daqui a, sei lá, 10, 50 anos, as pessoas vão falar desse casamento. Eu não queria ser, tipo, aquela que estava lá. Eu quero que eles lembrem de mim como a mais feliz da festa, aquela que se animou de verdade, porque eu realmente estava muito animada. E eu decidi sozinha que eu ia pegar o buquê, porque eu queria esse momento onde, nossa, a Sandrinha esteve aqui. Ai, que vergonha. Eu pensei várias vezes essa história antes de gravar esse vídeo, mas nenhuma eu falei em voz alta. E agora que eu tô falando, eu sinto que o quão ridículo foi essa ideia. Então, desculpa, gente, mas é assim que meu cérebro pensou. Então vamos lá, vamos para o momento onde a noiva joga o buquê. Lá estava eu, no meio da mulherada, todo mundo querendo casar. E tudo que eu queria era fazer parte da história daquele casamento. Era muito importante pra mim. Eu não preciso de um noivo, eu não preciso de um namorado, eu não preciso casar, eu preciso estar na história desse casamento. Só que o que eu não contava é que no meio daquela mulherada existia uma mulher que tinha o mesmo interesse que eu. Ela tinha o mesmo objetivo, a mesma ambição do buquê. Só que no caso por motivos diferentes, porque ela namorava há muito tempo e ela queria casar. Eu não vou falar o nome dela, até porque ela não concorda com essa história. O nome dela vai ser Mayra. O nome dela é Mayra.
Daí a Luluzinha, no caso a noiva, pegou o microfone e falou algumas coisas que eu não lembro porque eu tava bêbada demais e focada demais no buquê pra entender o que ela tava falando, mas eu lembro que ela falou alguma coisa e daí ela jogou o buquê pra cima. Eu vi aquele buquê em câmera lenta, tá? Eu acho que eu tenho poderes mágicos, só que eu não sei controlar eles, porque eu vi aquele buquê descendo devagarzinho, vindo na minha mão. Porque ele veio da minha mão. O que vocês precisam entender dessa história toda é que o buquê veio na minha mão e eu peguei o buquê, só que no minuto que eu peguei o buquê, a Maíra, que tava do meu lado, Maiara, não lembro agora o nome que eu inventei pra ela, me derrubou. Ela me jogou no chão. E ali, no chão, começou um Street Fighter, tipo, UFC pelo buquê. Eu lembro de, tipo, estar segurando o buquê e puxar da mão dela, e ela puxar da minha mão, e tava tenso. Só que antes de levantar, enquanto eu tava ali no chão, lutando pelo buquê, eu me perguntei assim, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô no chão de uma festa, lutando por um buquê, se eu nem tenho interesse em casar, com uma menina que tá querendo me assassinar por causa de um buquê? Então eu resolvi ceder. Eu lembro de tudo, tá? Eu tava trêbada, mas eu lembro de tudo. Eu disse assim, eu vou liberar o buquê, mas você tem que me prometer que no seu casamento você vai jogar na minha mão. Inclusive, Maiara, você casou e você não me convidou pro seu casamento e só... E logo depois de ter essa conversa com ela e liberar o buquê, eu senti uma dor muito forte na minha boca. Era tipo, não sei, cara, era como se tudo tava dormente aqui. Na hora que eu falei, eu percebi que minha boca tava dormente. E eu passei o meu dentinho ali, ó. E eu não senti o meu dente. Na verdade, eu senti que ele tava pela metade, eu senti que tava arranhando. E foi um momento bem tenso. Eu levantei do chão, toda descabelada, toda suja, a festa inteira olhando pra nossa cara. Todo mundo que passava por mim falava, nossa, você realmente quer casar, né? Eu não tive chance de explicar pras pessoas o que eu expliquei pra vocês, que eu queria fazer parte daquele casamento, queria que as pessoas lembrassem de mim daqui a 50 anos, entendeu? Se eu parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Ia ser muito mais fácil contar essa história dizendo que eu queria muito casar e eu lutei com todas as minhas forças pra conseguir o buquê porque eu queria casar. Mas na verdade, gente, eu juro, não foi isso. Não foi. Eu acho. Outro lance marcante depois de eu quebrar meu dente foi que eu saí pela festa pegando o dedo das pessoas, botando na minha boca e falando, gente, quebrei meu dente. Eu queria tanto voltar no tempo. Primeiro, não tentar pegar esse buquê. E segundo, se eu não conseguisse me parar e eu quebrasse meu dente de novo, eu queria tanto não ter me permitido pegar o dedo das pessoas e colocar na minha boca. Que eu juro, eu tava tão bêbada que eu não lembrava que o dedo das pessoas tem bactérias. Então, por exemplo, eu tava ali conversando com uma pessoa e eu nem tava escutando ela. Eu falava assim, me dá seu dedo. Olha, eu quebrei meu dente. E bom, amigos da Rede Sangerini, esse foi o dia que eu quebrei meus 2 dentes da frente tentando pegar o buquê da minha melhor amiga no casamento dela. Mas o que a gente pode tirar disso tudo é que se você está passando por um momento difícil e acredita que ninguém gosta de você, isso não é verdade. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente cria histórias e a gente acredita nessas histórias porque toda a energia da nossa vida tá tão negativa que a gente começa a acreditar em coisas que a gente colocou lá, mas não é verdade. Acredite na amizade, acredite no amor, permita que seu coração seja ajudado por alguém. Às vezes a pessoa pode te surpreender, ela tem várias coisas positivas pra dizer pra você. E se você é, no caso, amiga de alguém que está passando por um período difícil, o que eu posso dizer é não desista dela, porque vai chegar uma hora que ela vai precisar muito de você, esteja pronto para sacudir ela e dizer que você ama ela. Porque, basicamente, é isso que a Luísa fez por mim. Eu sou muito grata. Não só a Luísa, mas minhas amigas de infância, minhas amigas também do YouTube. Pode ter certeza que vai vir mais. De onde veio essa história tem várias outras. Eu adoro falar, então esse tipo de vídeo é muito fácil pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal para novas atualizações. Deixar ali aquele joinha. Seus comentários também são super bem-vindos. E a gente se vê no próximo vídeo.